É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical coloca à disposição dos irmãos no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista, estudem os subsídios que nós colocamos no portal Escola Dominical, vejam também os links do Facebook, do Twitter e do LinkedIn do portal Escola Dominical e preparem, diante desta pesquisa ampla, porque nós colocamos cerca de 4 ou 5 subsídios no portal Escola Dominical, dezenas de links de outros subsídios, outros textos, outras videoaulas no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. E com esta pré-aula, os irmãos terão amplo material para estudarem durante a semana. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, temos ainda a aula ao vivo, diretamente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde os irmãos terão a interatividade, poderão fazer perguntas. Ao longo da semana também, no site do portal Escola Dominical, os irmãos têm ali a sala dos professores. Os irmãos não precisam se cadastrar, o cadastramento está suspenso. E os irmãos podem ali colocar, mesmo como convidados, colocar as perguntas que tenham, as dúvidas que tenham durante a semana. E aí, então, no sábado à noite, os irmãos poderão assistir à aula, concluir o seu estudo. E no domingo pela manhã, comparecer à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza, evangelizando enquanto ensina a palavra de Deus. Não faz sentido ver pré-aulas, ler textos e não comparecer à Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no 4º trimestre de 2013 e estamos estudando o tema Sabedoria de Deus para uma Vida Vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. E hoje iremos estudar a lição de número 6, o exemplo pessoal na educação dos filhos. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, vice-presidente do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e pastor-presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. O exemplo pessoal na educação dos filhos. No 2º trimestre deste ano, nós tivemos o estudo a respeito da família cristã e tivemos uma lição que falava sobre a educação dos filhos. Nós vamos hoje revisitar este tema. Nunca é demasiado estudar sobre a família, sobre o ponto de vista cristão, bíblico da família, porque é um tema extremamente atual e principalmente neste tema da educação dos filhos, nosso país vive uma pressão muito grande por parte do espírito do anticristo para impedir, proibir a correção dos filhos pelos pais. Algo extremamente funesto, algo extremamente diabólico, e nós vamos aprender hoje o que a Bíblia nos fala, mais precisamente o que o livro de Provérbios nos fala a respeito da educação dos filhos. Antes de verificarmos quais os pontos a respeito deste assunto que nos traz o livro de Provérbios, é bom, de início, nós verificarmos de onde vem a incumbência dos pais ensinarem os seus filhos, de onde vem isto que até o catecismo da Igreja Romana chama do gravíssimo dever que os pais têm de educar os filhos. Não só o catecismo da Igreja Romana, como o Código de Direito Canônico da Igreja Romana, compartilhando aí uma tradição da doutrina cristã de 2000 anos, diz que os pais têm o gravíssimo dever de educar os filhos. Poderíamos dizer que é o dever mais sério, mais pesado que se coloca nos ombros dos pais é a educação
dos filhos. Quando Deus criou o homem, a Bíblia nos diz que entre os propósitos que Deus estabeleceu ao homem está o dever da procriação. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a família, assim que foi criado o primeiro casal, Deus abençoou, mostrando que a família é o lugar da bênção de Deus. O lugar adequado, o lugar apropriado para Deus abençoar o homem é na família. Este ambiente que ele estabeleceu para que o homem desfrutasse a comunhão com ele e com o próximo. Mas Deus, ao criar o homem e ao abençoá-lo, disse para o homem para que ele tinha sido criado. Como prova desta comunhão que havia entre Deus e o homem, Deus disse para que havia criado. Deus revelou ao homem um segredo. Por que eu criei? Para que eu te criei? E ele disse: olha, eu criei para que vocês frutifiquem. E aí a frutificação é espiritual. Quando se fala em frutificação, se fala em produzir o fruto do Espírito Santo. As atitudes do homem, a conduta do homem revelariam a comunhão que ele tem com Deus. Mas o segundo propósito para que Deus criou o homem, o segundo objetivo da criação do homem, foi a procriação. Veja bem aqui, multiplicai-vos. Então, além de produzir o fruto do Espírito, além de demonstrar a comunhão com Deus, compartilhar com Deus a sua vida, o homem deveria também gerar outros homens, multiplicar-se. O homem é o único ser moral criado por Deus que podia se multiplicar, se reproduzir. Deus não se multiplica, não se reproduz. Os anjos também não se multiplicam, não se reproduzem. O número de anjos são milhões e milhões, é o mesmo número desde a sua criação. Não há procriação de anjos, mas os homens deveriam se reproduzir. Então o ser humano recebeu esta incumbência de Deus, que era a procriação. Eles deveriam gerar filhos e ensinar a estes filhos as coisas que aprendesse de Deus e as coisas que descobrisse por si só. O salmista, no Salmo de número 78, é um salmo de Asaf, ele nos mostra precisamente este papel das gerações mais velhas ensinarem, transmitirem o conhecimento, a comunhão com Deus para as gerações seguintes. Olha o que diz o salmista Asaf: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Asaf aqui mostra com muita clareza que na procriação, nesta incumbência de gerar novos seres humanos,
que foi imposta por Deus, e Deus criou o primeiro casal para que eles se multiplicassem e os seus filhos se multiplicassem, também eles transmitissem o conhecimento para as gerações seguintes, principalmente o conhecimento de Deus. Então nós vemos aqui que por isso que os pais têm este gravíssimo dever de educar os filhos. Eles foram criados para gerar filhos e transmitir a estes filhos o conhecimento, principalmente o conhecimento de Deus. Então daí porque, logo que Deus abençoou o primeiro casal e disse os 5 propósitos que ele havia criado o homem, um deles era o propósito da procriação. E no propósito da procriação estava embutido o dever de transmitir às novas gerações o conhecimento de Deus. E é importante verificar que Adão e Eva, embora tenham pecado, e portanto falhado no primeiro propósito da frutificação, eles cumpriram o segundo propósito. Quando nós abrimos a Bíblia ali em Gênesis capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz assim: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então Adão gerou muitos filhos e muitas filhas, e estes filhos e filhas que foram gerados por Adão demonstram que ele cumpriu o propósito da procriação. Mas também este propósito da procriação, onde estava embutida a educação dos filhos, foi cumprida por Adão e Eva. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 4, nós percebemos que a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. A Bíblia não nos fala explicitamente, ela é sucinta. Mas a verdade é que, ao cabo de dias, Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor. Quem os ensinou que Deus deveria ser adorado? Quem os ensinou que Deus deveria ser invocado? Os seus pais. Adão e Eva transmitiram a Caim e Abel tudo quanto haviam aprendido de Deus no Jardim do Éden. Então eles se desincumbiram desta tarefa de servir a Deus e transmitir o conhecimento de Deus aos seus filhos. Então o primeiro casal, embora tenha pecado, eles cumpriram o propósito da procriação. Eles não só tiveram filhos, como os educaram a buscar a Deus. Daí porque a paternidade, ela é um aspecto da imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o primeiro casal, a Bíblia diz que os criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, macho e fêmea os criou. E a paternidade é um aspecto desta imagem e semelhança de Deus. Tanto é assim que a Bíblia nos diz que o próprio Deus ele é chamado de Pai. Em diversas oportunidades, Deus é chamado de Pai, principalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Mas antes de Jesus e depois de Jesus, a Bíblia continua chamando Deus de Pai. Então, ser pai, e quando eu digo pai aí, é pai e mãe, é ser semelhante a Deus. Por que ser a paternidade é um aspecto da imagem e semelhança de Deus? Por que Deus é chamado de pai? Quando nós vamos lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina,
da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, os irmãos percebam aqui, em Hebreus, que lemos do 12, do 7 até o 11, que Deus é chamado de Pai por dois motivos. Em primeiro lugar, porque Ele é o Criador. A Bíblia diz, Ele é o Pai dos Espíritos. Foi Ele quem criou o homem. É Ele quem cria a alma e o espírito humanos. Por isso, quando um casal mantém relação sexual e há a fecundação, eles participam da criação de Deus, trazendo o corpo, porque o homem interior é criado por Deus. No instante da fecundação, Deus cria uma alma e um espírito para aquele corpo que está sendo formado pela união dos gametas masculino e feminino. Deus é chamado de Pai porque cria. Os pais também participam da criação. Nesse aspecto, os pais estão, então, à imagem e semelhança de Deus. Mas também a Bíblia diz que Deus corrige. Deus cria no sentido de dar educação. Deus ensina, traz disciplina aos seus filhos. Porque se não tivesse disciplina, não seriam filhos, seriam bastardos, diz o escritor aos Hebreus. Então também, na educação, na criação no sentido de educação, de formação, de acompanhamento no desenvolvimento do filho, também nós temos aqui uma semelhança e imagem de Deus. Então a paternidade, ela é uma imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque os pais, eles participam da geração biológica, mas eles participam também da educação, da formação moral, intelectual e espiritual dos seus filhos. Então, por serem criadores, co-criadores, e por serem instruidores, os pais participam, são imagem e semelhança de Deus. Deus é chamado Pai porque Ele cria e Ele também educa a humanidade. Por isso, não é surpresa que quando Deus formou o povo de Israel, tenha determinado que os pais ensinassem a lei de Moisés para os seus filhos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 6, nós encontramos o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Também, ainda nesse livro de Deuteronômio, no capítulo 11, e no versículo 8, aliás, 18, está escrito o seguinte, Deuteronômio 11, 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Então,
nessas duas passagens, nesses discursos de Moisés, porque o livro de Deuteronômio são discursos de despedida de Moisés, Deus incumbe aos pais a tarefa de ensinar a lei para os seus filhos. Os pais é quem devem educar os filhos na formação moral, espiritual, social. O dever de educar os filhos está em primeiro lugar com os pais. É isso que a Bíblia ensina aqui. Por quê? Porque foi aos pais que Deus deu a tarefa de educar os filhos. Porque é da paternidade que vem o dever da instrução. Os sacerdotes e os levitas, que também ensinavam a lei ao povo, eles só ensinavam a lei num caráter subsidiário, suplementar. É o que nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 31. Em Deuteronômio, capítulo 31, está escrito o seguinte, no versículo 9. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra qual ides, passando o Jordão a possuir. Então os irmãos percebam que de 7 em 7 anos, a lei era lida para todo o povo, inclusive para as crianças. Para que se porventura alguma criança, algum filho não tivesse sido instruído em casa, aprendesse a lei nesta leitura septenal. Então os irmãos percebam que a tarefa de educação dos filhos é reservada aos pais. Os sacerdotes e levitas vinham apenas complementar aquilo que deveria ter sido ensinado em casa. Veriam preencher alguma lacuna. É por isso, irmãos, que nós não podemos concordar com a entrega da educação dos pais, dos filhos, dos pais para o Estado, como nós estamos vendo nitidamente se instituir no mundo de hoje, principalmente no Brasil. Hoje no Brasil os pais já são obrigados a mandar seus filhos para a escola aos 4 anos de idade. Houve uma modificação na lei da educação no ano passado, em que agora se obriga os filhos a ir para a escola aos 4 anos de idade. Por quê? Porque o Estado está querendo tomar para si a tarefa da educação dos filhos. E isto é contra a natureza das coisas, contra a vontade de Deus. A criança deve ser educada na família. O Estado vem complementar a formação. A formação do filho deve ser em casa. Em casa, o filho deve ser ensinado a ser um cidadão, a ser um bom filho, a sua conduta diante dos homens e diante de Deus. Para, na escola, complementar esta formação, e na escola nós teremos a informação. Esta é a ordem natural das coisas, este é o projeto divino para a humanidade, e quando nós entregamos a educação para o Estado, nós estamos desvirtuando a ordem divina, a ordem natural das coisas. O Estado não foi feito para ser o primaz da educação. Esta teoria, este pensamento, é um pensamento que é antigo. Platão,
ele já defendia que o Estado cuidasse das crianças. No seu livro A República, ele mandava que as crianças, assim que nascessem, já fossem retiradas do convívio dos pais e ficassem subservientes ao Estado. A União Soviética tentou implementar isso, porque isso está dentro da ideologia comunista, que infelizmente nós estamos adotando. Aliás, não é coincidência que estas coisas estejam sendo efetuadas por pessoas ligadas a partidos e movimentos marxistas, movimentos de ideologia marxista, como a que governa o nosso país hoje. Tomemos cuidado com isso e não aceitemos isso. Não abramos mão de educar os nossos filhos. É um dever que nós temos diante de Deus. Já em Israel, Deus determinava que fossem os pais aqueles que deveriam ensinar a lei do Senhor para os filhos. Lembrando que o nosso Estado é laico. Nosso Estado não tem religião. Portanto, quando nós entregamos a educação dos nossos filhos ao Estado, nós estamos eliminando a formação espiritual dos nossos filhos. Porque na escola, eles não vão aprender a respeito de Deus. Eles não vão aprender a lei do Senhor, porque o Estado é proibido de fornecer educação religiosa. É por isso que nós temos hoje, cada vez mais, uma infância, uma adolescência e uma juventude totalmente desregradas, sem temor a Deus, cruéis, sem qualquer valor moral, comprometendo toda a sociedade. Porque não estamos nos desincumbindo do gravíssimo dever da educação. Mas alguém pode dizer, mas irmão Caramuru, isso era na lei de Moisés. Na lei de Moisés, se deveria ensinar os filhos. Nós estamos na época da graça. Será que na dispensação da graça, depois que Jesus cumpriu a lei, isto acabou? Será que não há mais necessidade de educar os filhos na palavra do Senhor? É só abrir a sua Bíblia, meu querido irmão, na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. O que diz o apóstolo Paulo? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, e nós já lemos aqui em Hebreus também. Então, tanto em Hebreus quanto em Efésios, nós vemos que este dever dos pais educar os seus filhos continua. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Por quê? Porque esse dever não foi instituído na lei de Moisés. Esse dever foi instituído por Deus quando da criação do homem. É um dever imposto ao ser humano, à humanidade. É um dos propósitos, um dos objetivos, uma das finalidades da própria criação do homem. E por isso perdura enquanto o homem se reproduzir. O dia que os homens forem como os anjos, no estado eterno, nós não precisaremos mais criar nossos filhos, porque não os teremos mais. Mas enquanto nós gerarmos filhos, cabem aos pais educá-los, independentemente da dispensação. É exatamente porque os pais são como que representantes de Deus nesta criação dos filhos, que eles devem ser honrados, obedecidos. Por que existe o mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus há de dar. Que está lá em Êxodo 20, versículo 12, e em Deuteronômio 5, versículo 16.
Por que que os pais devem ser honrados? Justamente porque a paternidade, ela é um reflexo da imagem e semelhança de Deus. A honra devida aos pais resulta do papel que Deus lhes dá. Porque eles devem instruir os seus filhos, porque eles devem educar os seus filhos na lei do Senhor, eles devem ser honrados. É interessante que no Talmud, que os irmãos sabem, o Talmud é aquele livro, segundo livro sagrado dos judeus, é a compilação, a reunião de todas aquelas tradições dos anciãos, que Jesus fala lá no capítulo 15 de Mateus, fala a respeito das tradições que haviam, a chamada lei oral dos judeus, elas foram reduzidas a escrito depois da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70. E foram reunidas e comentadas estas tradições, e esses volumes deram origem ao Talmud. Talmud quer dizer estudo. Então, o Talmud tem um pensamento ali interessante, que faz uma diferença entre temor e honra. O temor é esse respeito, esta consideração que se deve ter aos pais, exatamente porque eles estão num papel de semelhança e imagem de Deus. E a honra seria a ajuda que se deveria dar aos pais no aspecto emocional, financeiro, material, espiritual. Tanto que no capítulo 15 de Mateus, Jesus recrimina aquele costume de que se alguém tinha prometido, tinha dito que iria dar uma quantia em dinheiro como oferta ao templo, e seu pai viesse pedir ajuda, ele negasse essa ajuda porque já tinha feito a promessa para levar esta oferta ao templo. Isso seria falta de honra. Então a honra estaria ligada a essa assistência que nós devemos dar, tanto material quanto espiritual, aos pais. Essa ajuda. E o temor aos pais deveria ser o respeito e a consideração. Que não está só ali na lei de Moisés, mas que aqui em Efésios também, nós acabamos de ler aqui, né? No capítulo 6, vamos ler o seguinte, os versículos 1 e 2 de Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, esta honra aos pais não ficou na lei, porque está na lei, mas não foi criada pela lei. É decorrência do dever de educação, do propósito divino de procriação. Então, os pais têm uma autoridade dada por Deus de criar os seus filhos, de dirigir a formação dos seus filhos. É um dever que eles têm para com Deus, mas é uma posição que eles têm e que, por isso, eles devem ser honrados, temidos e obedecidos. Agora, esta autoridade que Deus dá aos pais, ela só é firmada através do exemplo. E aqui vem o ponto da nossa lição. Quando Deus mandou que os pais ensinassem a lei de Moisés aos filhos, os colocou numa posição de honra, numa posição que deveriam ser temidos e honrados. Esta autoridade que Deus lhes deu depende de algo além do que a própria condição biológica de pais. Veja bem o que está ali em Deuteronômio 6 e 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos. Em Deuteronômio 11,
se repete esse pensamento. Ponde estas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-a a vossos filhos. Então, tanto em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e 7, quanto em Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 e 19, Deus coloca uma condição para que o pai tivesse autoridade para ensinar. O exemplo. Primeiro a palavra tinha que estar no coração e na alma do pai, para que depois ele ensinasse o filho. E é interessante que a expressão usada em Deuteronômio é intimar. O que é intimar? Intimar é comunicar com autoridade. Quem é que intima hoje? O juiz, o delegado, o promotor. Uma autoridade, ela chama alguém para comparecer. Este chamamento chama-se intimação. Por quê? Porque é feita com autoridade. A testemunha, ela não pode simplesmente chegar e dizer, olha, senhor juiz, eu não quero ir. O juiz não está perguntando se ela quer ir ou não. Está chamando, e se ela não for, irá na marra. Por quê? Porque é uma intimação. Intimação é uma comunicação com autoridade. E o que Moisés está escrevendo aqui, inspirado por Deus, é que o ensino do pai só terá autoridade se for acompanhado do exemplo. As palavras, elas são mais fracas do que as atitudes. Para que o pai possa ensinar com autoridade, ele precisa dar exemplo. Primeiro ele precisa seguir a palavra de Deus. Primeiro ele precisa viver de acordo com a palavra de Deus. Aí sim, ele poderá ensinar os seus filhos. Porque o seu exemplo vai calar profundamente na mente e no coração dos seus filhos. Temos que tomar cuidado com isso. Ensino tem que ter autoridade. E a autoridade vem pelo exemplo. Nós vemos isso claramente quando nós verificamos o contraste entre o ensino de Jesus e o ensino dos fariseus. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 28, quando Jesus termina o Sermão do Monte, que é aquele sermão repleto de ensinos, a essência da doutrina de Cristo está neste sermão. Olha o que está escrito. Mateus 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O que admirou a multidão não foi o que Jesus falou. Várias vezes eu tenho dito em várias pré-aulas que é comum nós estudarmos, lermos textos de escritores judeus que fazem questão de dizer que o que Jesus ensinou não era novidade nenhuma. Porque Hillel, Shammai e outros grandes mestres judeus de até 100 anos antes de Jesus já ensinavam o que Jesus ensinou. E é verdade. Acontece que a Bíblia não diz que Jesus trouxe inovação no conteúdo. Mas o que admirou a multidão foi que Jesus ensinava com autoridade. Os escribas que ensinavam o povo, eles não tinham autoridade. Eles podiam falar as mesmas coisas, mas não tinham autoridade. E por que não tinham autoridade? O próprio Jesus nos explica. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 2, Jesus diz o seguinte, dizendo,
Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. E Jesus? Como é que Jesus fazia? Vamos lá em Atos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Qual é a diferença entre o ensino de Jesus e o ensino dos escribas e fariseus? É que Jesus fazia e ensinava. E os escribas e fariseus ensinavam, mas não faziam. E é por isso que o ensino de Jesus tinha autoridade. Os pais, para que ensinem com autoridade, precisam fazer, ter a palavra de Deus no seu coração, para só depois ensinar. Esta é a diferença entre o ensino com autoridade e o ensino sem autoridade. E o que Deus manda os pais ensinarem os seus filhos é o ensino com autoridade. Primeiro dê o exemplo, depois ensine. Quando você fizer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, você já estará ensinando o seu filho. Quando você ensiná-lo, ele terá um reforço, porque as suas palavras estarão de acordo com os seus gestos, com as suas atitudes. E então o seu ensino terá autoridade. É isso que Deus exige dos pais, que eles eduquem os filhos. Mas a condição para que eles eduquem os filhos é que eles deem o exemplo, é que eles pratiquem a palavra de Deus, que eles pratiquem a civilidade, que eles pratiquem as boas maneiras, que eles pratiquem os bons modos, que eles pratiquem a convivência harmoniosa, pacífica com o próximo, porque aí então eles poderão ensinar os seus filhos com autoridade. É este o quadro da Bíblia Sagrada a respeito do gravíssimo dever da educação dos filhos pelos pais. Os pais é quem devem educar os filhos. E para educar os filhos, os pais devem dar exemplo. O livro de Provérbios não foge desse arcabouço. A Bíblia, ela é uma unidade, ela é a palavra de Deus. E uma das provas de que a Bíblia é a palavra de Deus é esta congruência, esta unidade que existe num texto que foi escrito por mais de 40 pessoas ao longo de mais de 1.200 anos. E o livro de Provérbios, irmãos, ele trata com muito cuidado deste assunto da educação dos filhos. A sua própria estrutura já revela esta preocupação. Por quê? Porque a primeira parte do livro de Provérbios, nós já vimos aqui que o livro de Provérbios ele pode ser dividido aí a grosso modo, em 3 ou 4 partes. A primeira parte, que são os 9 primeiros capítulos, ela é chamada de conselhos paternais. Por quê? Porque nesses 9 capítulos, nós vamos ter 13 discursos, 13 ensinamentos do pai para o filho. Porque cada um desses discursos começa com a expressão filho meu. Nós já falamos aqui logo na primeira lição desse trimestre, e nós postamos aí no portal Escola Dominical um estudo do pastor presbiteriano Daniel dos Santos Júnior,
ele é um grande estudioso do livro de Provérbios, e ele tem um estudo, entre os vários estudos que ele tem do livro de Provérbios, ele tem um estudo sobre o perfil do filho meu, no livro de Provérbios. Onde ele mostra que o livro de Provérbios ele é construído como se fossem conselhos que pais dão aos seus filhos. Então, o próprio livro de Provérbios, pelo menos nesta primeira parte, nos 9 primeiros capítulos, ele se apresenta como um ensino paternal. Então, é óbvio que um livro que se apresenta como um conselho paternal esteja preocupado na educação dos filhos. A ideia primeira de Salomão, nesses 9 primeiros capítulos, foi justamente trazer um manual, um guia, para que os pais pudessem educar os seus filhos na lei do Senhor. Daí os irmãos veem a grande preocupação que o livro de Provérbios tem com esta matéria, com este tema. Porque ele próprio se apresenta como um guia, um manual, uma ajuda para que os pais ensinassem os seus filhos na lei do Senhor. Né? Então, a própria estrutura da primeira parte do livro de Provérbios é um manual de educação. Então, se os pais não sabem o que devem ensinar aos seus filhos na lei do Senhor, comecem pelo livro de Provérbios. Esses 9 primeiros capítulos trazem os assuntos que devem ser ensinados aos filhos pelos pais. E aqui, como não poderia deixar de ser, Salomão fala da necessidade do exemplo como fonte de autoridade para os pais. Se logo no capítulo 1, no versículo 8, no primeiro discurso do filho meu, começa dizendo: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Então, se logo no primeiro discurso nós já vemos os pais pedindo aos filhos que sigam o que vai ser ensinado, que não abandonem os ensinamentos dos pais, e aí nos mostra o pai ensinando ao filho, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. No capítulo 4 nós vemos muito bem isso. Meu filho, ouça o ensinamento que eu vou te dar, porque eu ouvi o ensinamento que meu pai me deu. O ensinamento que o seu avô deu para mim, eu ouvi. Então ouça o que eu tenho para te falar. Então os irmãos percebam aqui como a ideia do exemplo está presente também no livro de Provérbios. O pai vai ensinar ao filho, mas para ter autoridade para ensinar ao filho, ele usa o seu próprio exemplo. Meu filho, eu estou te ensinando. Aprenda o que eu estou te ensinando, porque eu aprendi aquilo que o seu avô me ensinou. Então, irmãos, este é o segredo para educarmos os nossos filhos. Hoje há muita dificuldade na educação dos filhos. Há muitos problemas. É a mídia, é a escola, é a necessidade dos pais trabalharem e, portanto, o pouco tempo que nós temos para ter companhia com os filhos, o pouco tempo de convivência, as influências externas, tudo isso
nos traz grandes dificuldades para ensinarmos os nossos filhos. Mas o segredo para que nós tenhamos êxito na educação dos filhos está em nós sermos o exemplo, a referência dos nossos filhos. Quando nós ensinarmos, nós termos condição de, com o nosso exemplo, em primeiro lugar, darmos lição aos nossos filhos. É por isso, e eu disse no nosso esboço, que muitos filhos, muitos pais hoje, preferem abrir mão, com a desculpa de que não tem tempo, com a desculpa de que isso é obrigação da escola dominical, com a desculpa de que o Estado está aí, eu pago meus impostos. Eles estão abrindo mão deste gravíssimo dever da educação dos filhos. Mas principalmente porque eles não dão exemplo. Eles não dão exemplo. E por isso não podem ensinar. Como ensinar o filho a orar, se eles não oram? Como ensinar o filho a ler a palavra de Deus, se eles não leem a palavra de Deus? Como ensinar o filho a ter bons costumes, se eles não os têm? Como ensinar o filho a amar o próximo, se eles odeiam o próximo? Como ensinar o filho a ser pacífico, se eles são violentos? É mais fácil dizer que não tem tempo. É mais fácil dizer que é obrigação da igreja e do Estado e abrir mão. E aí você cria verdadeiros monstros. E como nós vamos ver, aqui o livro de Provérbios diz, terá muitas tristezas e dissabores, porque não educou os seus filhos. Esta ideia do exemplo está presente na passagem mais conhecida do livro de Provérbios a respeito da educação dos filhos. Quem não conhece Provérbios 22:6? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quem não conhece esta passagem do livro de Provérbios? Quando Salomão, e nós estamos aqui já no finalzinho da segunda parte do livro de Salomão, são os provérbios compilados pelo próprio Salomão e escritos pelo próprio Salomão. Ele diz assim: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Salomão, quando diz isso, ele estava como que trazendo a sua própria experiência. Ele foi criado tanto por Batseba como por Davi. Davi não é um bom modelo de pai, mas a verdade é que Salomão foi criado na palavra de Deus, foi criado ali, provavelmente na companhia ali do profeta Natã, na companhia do sumo sacerdote Zadok. Ele teve uma formação na sua casa, uma formação religiosa forte, e por isso foi o rei que foi. Mas o que a gente percebe é que ele diz assim: instrui ao menino no caminho em que deve andar. Essa expressão no caminho nos fala de novo a respeito do exemplo. Não é instruir o caminho, mas é no caminho. No caminho. Instruir no caminho. Quer dizer, estar junto. Estar de maneira que você está andando junto com o seu filho. Isto é instruir no caminho. Estar andando junto com o filho. Não dizendo para o filho que caminho você deve andar, que eu não estou nele. É um exemplo que nós podemos e devemos ter. Compactuar com os nossos filhos. Compartilhar com os nossos filhos.
Só tem sentido o ensino se eu estou no mesmo caminho que o meu filho. Senão, não há como eu poder ensiná-lo. Então aqui, mais uma vez, nós temos a questão do exemplo. Mas tem mais, não é? A instrução é no caminho em que ele deve andar. Então eu tenho que praticar as coisas que eu estou ensinando. Senão, não tem nenhuma serventia. Mas o que eu posso dizer ainda com relação a esta questão do exemplo é que em eu tendo exemplo, eu tenho autoridade. E em eu tendo autoridade, eu tenho que impor limites aos filhos. Eu tenho que impor limites. Lá em Provérbios 22 e 28, eu digo assim, né? Salomão diz assim: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Não removas os limites antigos. Os pais têm que impor limites. Alguém diz, não, esse texto está dizendo a respeito das propriedades que se devem ter. O texto diz respeito a estas propriedades que se colocavam os limites e que você não pode remover. É verdade, mas isso também tem uma aplicação espiritual, uma aplicação moral. Eu não posso remover os limites. Os pais têm que impor limites, não era só na propriedade, mas nas atitudes. O pai tem que impor limites para os seus filhos. Há esta necessidade. A situação do pai não é igual à do filho. O pai tem uma autoridade dada por Deus. Ele deve ser obedecido. Ele tem que fazer valer a sua autoridade pelo exemplo. Mas ele é uma autoridade. Se ele dá exemplo, ele tem que impor limites aos filhos. E hoje, muitos estão falhando nisso. Estão achando que os filhos não têm limites. Eu não posso ser opressor. Isso é uma ideia, irmãos. Mais uma vez eu volto a falar da ideologia marxista. Da ideologia marxista-leninista. Que diz que nós não podemos, que entende que a paternidade é uma opressão, que a família é um lugar de opressão. Irmãos, nada mais diabólico do que isso. Os pais têm uma autoridade legítima, dada por Deus. Nós já dissemos aqui por que eles devem ser honrados e obedecidos. E por isso eles devem impor limites aos seus filhos. Não porque são opressores, não, mas porque eles têm o gravíssimo dever de educá-los. Tem a experiência, tem a vivência e tem o conhecimento que seus filhos não têm. E seus filhos precisam aprender que na ordem natural das coisas existe uma hierarquia. Através dos pais, nós vamos entender a ordem que existe no universo. Através da autoridade paterna é que nós aprendemos a noção de autoridade. Hoje, justamente porque os pais não impõem limites aos filhos, os filhos não aprendem a noção de autoridade. E porque não obedecem aos pais, porque não sabem o que é uma autoridade paterna, também não obedecem ao Estado, não obedecem à polícia, não obedecem ao patrão, não obedecem a ninguém. São revoltados, rebeldes, indisciplinados. E o resultado disso é muito sofrimento na vida. Quantos não param em emprego porque não sabem o que é noção de autoridade? E sempre são demitidos por indisciplina. Quantos que morrem, mesmo sendo inocentes, quando são parados por policiais, porque não querem ser parados por policiais, porque não têm a noção da autoridade.
Quantos que sofrem porque não tem essa noção de autoridade? Quanto que a sociedade está sofrendo pela falta de noção de autoridade, pela desordem e anarquia que existe hoje? Porque os pais não educaram seus filhos, não impuseram limites aos seus filhos. Quando nós lemos aqui em Provérbios capítulo 4, diz assim: estai atentos para conhecerdes a prudência. Prudência é cautela. Prudência é cuidado. E a noção de autoridade nos ensina a ter cuidado, a ter cautela, a sermos prudentes. A prudência é uma das chamadas virtudes cardeais. É uma virtude que é básica na convivência com os outros homens. As pessoas devem ser prudentes, cautelosas, cuidadosas. A falta da noção da autoridade faz com que as pessoas sejam precipitadas, inconsequentes e cometam tantas loucuras como hoje nós temos cometido. Então, irmãos, é preciso que os pais ensinem e imponham limites aos seus filhos. Isso faz parte da educação. Isto é absolutamente necessário. É preciso ter limite. Os filhos que são sem limites são filhos que não têm nenhum futuro. Agur, escrevendo lá em Provérbios 30 e 11, ele diz assim: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz sua mãe. É a geração que nós vivemos hoje. Quando não há limites, quando não há noção de autoridade, os filhos amaldiçoam pais e mães, não lhes dão valor, não lhes respeitam, não os honram. E o resultado disso é funesto. O que faz que um filho não tenha noção de autoridade, não tenha limites? Quais as consequências dos filhos não terem limites? Veja lá em Provérbios 17, versículo 21. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Versículo 25. O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para quem o deu à luz. Provérbios 19, 13. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. Provérbios 28 e 7. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. Provérbios 29 e 12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Então, o que nós notamos aqui? Que o filho sem limites, ele não adquire a prudência, ele não adquire a sabedoria, ele se torna um tolo. Lembre-se, irmãos, nós já temos falado aqui ao longo desse trimestre, no livro de Provérbios, tolo, simples, louco, falto de entendimento, falto de juízo, é a mesma coisa, é o ímpio, é o pecador. Você cria um verdadeiro monstro, que só vai te trazer, diz a palavra, tristeza, amargura, sofrimento. Quantos pais estão hoje chorando pelo destino dos seus filhos, que estão presos, que estão no crime, que estão nas drogas? Por quê? Porque não impuseram limites a eles. Quantos não estão chorando os filhos que já estão sepultados por causa das loucuras que fizeram? Por quê? Porque não impuseram limites para eles. Recentemente, o país todo ficou aí embasbacado, admirado, com
uma criança que matou os seus pais, matou toda a sua família e se matou. E quando se foi ver qual a educação que esta criança teve, era uma educação sem limites. Com pouca idade já dirigia carro, já atirava. E o resultado foi esse. Por quê? Porque não houve limites. Imponhamos limites aos filhos, para que eles sejam sensatos, prudentes, sábios, para que nós não geremos tolos, para que nós não tragamos grandes dores aos pais. Lá em Provérbios 29:15 diz também: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Lá em Provérbios 30:17, Agur diz: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. O que está dizendo aqui, irmãos? Filhos sem limites só trarão vergonha, tristeza, amargura e dor para os seus pais. E estarão perdidos. Quando se fala aqui que os corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da água os comerão, Agur aqui ele está fazendo uma ilustração. Ele está vendo as aves de rapina que tomam aquelas ninhadas, né, das aves normal que estão no ninho, e se os pais se descuidam daqueles filhotes que estão no ninho, ou se aquele filhote sai do ninho, as aves de rapina estão prontas para matarem, ceifarem a vida daquelas pequenas avezinhas, daqueles pintinhos, daqueles filhotes. Um pai que não põe limites aos seus filhos, um pai que não é cuidadoso na educação dos seus filhos, ele entrega os seus filhos às aves de rapina, que matarão esses filhos. Estarão perdidos. Terão uma vida miserável na terra e no porvir. Porque por serem tolos, por não terem aprendido de Deus, perderão as suas almas. Queridos irmãos, imponhamos limites aos nossos filhos. Não dê ouvido à psicologia moderna, não dê ouvido à ideologia marxista que domina hoje a mídia, o nosso sistema educacional. Não dê ouvido ao espírito do anticristo, mas imponha limites aos seus filhos. E se prive você mesmo de amargura, de vergonha, de tristeza. E prive o seu filho da perdição eterna, da morte, do sofrimento. Cuidado, meus irmãos. Não deixemos os nossos filhos sem limites. Porque tem uma outra coisa. Quando os nossos filhos têm a noção da autoridade, eles têm a noção da autoridade divina. Por que essa ideologia marxista? Por que essa ideologia eu digo que é o espírito do anticristo? Porque a ausência de limites, a ausência de noção de autoridade, faz com que as pessoas se tornem rebeldes e não tenham noção da autoridade divina. O grande trunfo do diabo é esse. Ele quer que os nossos filhos não tenham noção de autoridade, não tenham limites, porque assim eles também não irão temer a Deus. Se não temem aos pais, se não honram os pais, que são um representante da figura divina na família, como é que eles irão honrar a Deus que não vem? Esse é o propósito do adversário. O propósito do adversário é esse. Olha lá em Provérbios 8:32. Agora, pois, filhos, ouvi-me,
porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Eu preciso guardar os caminhos da sabedoria para ser bem-aventurado, para ser mais do que feliz. Mas para isso eu tenho que ter noção da autoridade. Eu tenho que entender que Deus é o Senhor, que Ele está acima de todos e que deve ser honrado e obedecido. Mas se eu sou criado sem limites, se eu não tenho a noção de autoridade, jamais eu poderei ter a noção da autoridade divina. É aí que o diabo trabalha, irmãos. A criação sem limites é uma criação que visa única e exclusivamente tirar a ideia da autoridade divina da mente dos nossos filhos. E a autoridade não é ditadura. Eu já disse aqui. Pelo exemplo, nós instruímos no caminho. Os pais devem estar junto de seus filhos. Não ser ditadores, mandões, déspotas. Não. Serem companheiros. É por isso que o livro de Provérbios, eles são conselhos e não mandamentos. Pastor Daniel dos Santos Júnior, ele costuma dizer isso. No livro de Provérbios nós não temos mandamentos, nós temos conselhos. Isso é sinal que o pai, quando ele ensina, ele não deve dar ordens, ser autoritário, mas ele deve convencer, persuadir, ser um líder. Qual é a diferença do líder e do chefe? O chefe manda, o líder convence. Os pais devem ser líderes, persuadir os seus filhos, convencer os seus filhos, andando junto com os filhos. É por isso que é preciso ter convivência entre pais e filhos, diálogo entre pais e filhos. E o exemplo, porque o exemplo fala mais alto do que as palavras. Os pais serão imitados, serão convencidos pelos filhos. Se os pais derem um exemplo e estiverem sempre com eles, dialogando, aconselhando, se comunicando. E este relacionamento nós vemos entre Jesus e o Pai. Nós já dissemos, Deus é apresentado na Bíblia como Pai. E no relacionamento entre Jesus e o Pai, nós vemos como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. É o modelo que nós devemos seguir. Como era o relacionamento entre Jesus e o Pai? Em primeiro lugar, era um relacionamento de contínua e ininterrupta comunicação. O pai tem que se comunicar com o filho. Olha aqui, Provérbios 1:8 nós já lemos. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Então é preciso que haja comunicação. Sem comunicação não há comunhão. Pais e filhos precisam dialogar. Hoje pais e filhos não se conversam. Não se tem educação sem conversa. Em várias passagens do livro de Provérbios, nós vemos o pai se comunicando com o filho. Lá em Provérbios 23:19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Versículo 22. Ouve ao teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Há sempre um diálogo entre pai e filho. Jesus tinha o diálogo com o pai pela oração. É por isso que Jesus era um homem de oração. Ele sempre estava em diálogo com o pai. Segunda característica que deve ter o relacionamento entre pais e filhos, para que nós tenhamos um bom êxito na educação, é que os pais devem transmitir aos filhos com clareza a sua vontade. Jesus, quando veio ao mundo, diz o escritor aos Hebreus, disse assim: vim, ó Pai, para fazer a tua vontade. Um dia Jesus disse para a mulher samaritana: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia exatamente qual era a vontade do Pai. Nós, pais, devemos ensinar os nossos filhos de maneira que eles não tenham dúvida, seja clara qual é a nossa vontade.
É daí que vem o exemplo. Quando eu falo uma coisa e faço outra, eu deixo o filho confuso. Ele não sabe qual é a minha vontade. Mas uma boa educação exige uma clara e objetiva manifestação da vontade dos pais aos filhos. Os pais devem mostrar com clareza o que é o certo, o que é o errado, o que se deve fazer, o que não se deve fazer e quais são os limites. E por que isto é assim? Mas tem um outro ponto importante no relacionamento entre pais e filhos. É que deve haver um mútuo reconhecimento entre pais e filhos. Mútuo reconhecimento. Qual é este mútuo reconhecimento entre pais e filhos? Os filhos devem honrar os pais, obedecer-lhes. Mas os pais também devem mostrar o seu agrado para com os filhos. Jesus fez assim com o pai. Ele cumpriu tudo o que o pai quis. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, diz Paulo escrevendo aos Filipenses. Mas o pai também não foi econômico nas suas palavras. Lá no batismo, o pai disse: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". Lá no Monte da Transfiguração, o pai também disse: "Este é meu filho amado em quem me comprazo". Numa certa passagem lá no capítulo 12 do Evangelho de João, a Bíblia diz que Deus falou lá, vamos ver se eu acho aqui, em João capítulo 12, se não me engano, versículo 28. "Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei". O pai, mesmo estando no céu, ele fazia questão de elogiar o seu filho, de reconhecer Jesus como sendo um cumpridor. Os pais também devem fazer isso. Eles devem reconhecer que os seus filhos estão indo bem. Tem pai que só dá bronca. Tem pai que só critica, só vê o defeito. Não. É preciso que haja um mútuo reconhecimento. E isso nós vemos no livro de Provérbios. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 3, que nós já lemos, o pai diz assim: "Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe". Como é que ele sabia que ele era de estima da sua mãe? Porque a mãe falava para ele. A mãe mostrava o agrado que tinha para com ele. Lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 1, diz assim: "O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe". Aqui também nós vemos que o pai tem que expressar a sua alegria quando o filho está caminhando bem. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 20, se repete: "O filho sábio alegrará seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe". Lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 15: "Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio". Então, os irmãos percebam que no livro de Provérbios nós vemos que os pais devem manifestar o seu reconhecimento com a honra e obediência dos filhos. E quando nós falamos lá da manifestação da vontade do pai, nós esquecemos de dizer a respeito dessa presença, desse ensinamento no livro de Provérbios. Para não ficar sem exemplo, Provérbios 13:1. "O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão". Então, sempre precisa estar bem clara e objetiva a manifestação da vontade dos pais. E para nós terminarmos esta lição, é bom lembrar que os pais devem corrigir os seus filhos. No começo da aula nós lemos lá em Hebreus que Deus castiga, Deus corrige o seu filho justamente porque ama o filho. A correção faz parte da educação. Correção não é agressão.
Mas correção é repreensão e o uso da força física se houver necessidade, desde que seja com equilíbrio, com parcimônia. A correção é absolutamente necessária, porque senão nós não temos limites. Lá em Provérbios 13 e 24, é dito assim: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo, o castiga. O castigo é uma demonstração de amor. O castigo, ele é uma imposição de limite e é necessário. Por isso que esse projeto da lei da palmada é mais uma artimanha diabólica e satânica para destruir as famílias brasileiras. O pai deve, sim, usar da vara. Usar com moderação. Não é? Lá em Provérbios 22 e 28, está escrito: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. No capítulo 23, versículo 12, está escrito: aplica a disciplina no teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O castigo é necessário, deve ser feito com moderação, com equilíbrio. Olha que a Bíblia fala em fustigar com a vara, não é quebrar a vara. Mas, ao corrigir o seu filho, ao castigá-lo, com o uso moderado da força, notadamente nas idades menores, onde o diálogo não pode ser efetuado com tanta amplitude, você deve fazê-lo. Porque em fazendo isso, você está livrando o seu filho do inferno. A falta de disciplina, como nós dissemos, traz a perdição eterna para os nossos filhos. Os nossos filhos não podem ser criados nesta mentalidade revolucionária que nós temos nos dias de hoje. Olha lá o que diz Provérbios 24 e 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Não tenhamos uma mente revolucionária. A autoridade foi criada por Deus. Temos que ter noção de autoridade. E a primeira autoridade que os nossos filhos têm é a autoridade paterna. Que eles sejam criados com essa noção de autoridade. Que não tenham a mente revolucionária dos nossos dias, sem limites, para que nós não venhamos a ter tristeza, amargura e dor no futuro. Tudo isso depende do exemplo. Agora, há duas situações para nós terminarmos hoje este estudo, em que o castigo, ele não cabe mais. Em primeiro lugar, nós lemos aqui que o castigo deve ser oportuno e de maneira nenhuma é agressão, como nós já dissemos. Mas há três situações em que não cabe o castigo mais. Que situações são essas? Lá em Provérbios 28 e 24 é dito: o que rouba seu pai ou a sua mãe e diz não há transgressão, companheiro é do destruidor. Quando o filho chega ao ponto de roubar seus pais, de violar a integridade dos seus pais, e não vê nenhum problema nisso, é porque ele já é companheiro do destruidor. Aí já passou dos limites da autoridade paterna. Aí não há como mais retornar a situação. Porque, irmãos, a educação não elimina o livre-arbítrio. Em Provérbios nós temos exemplos de filhos que não vão ouvir os pais. Por exemplo, em Provérbios 15, 5. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá.
Quando nós instruímos nosso filho no caminho em que ele deve andar, a Bíblia diz que quando se ele envelhecer, não se esquecerá dele. Não há uma garantia de salvação porque nós criamos nossos filhos no caminho do Senhor. Porque existe o livre-arbítrio. Pode ser que o filho, como nós lemos aqui, ele seja um tolo e não ouça a correção do seu pai. Não queira seguir o ensinamento do seu pai. Se a pessoa pode desobedecer a Deus, que dirá o pai, que é um ser humano? Então, pais que criaram seus filhos, e seus filhos hoje estão desviados, estão fora dos caminhos do Senhor, se você criou o seu filho, não fique lamentando com dor na consciência. Você fez a sua parte, mas a educação não elimina o livre-arbítrio. E há situações em que o castigo não cabe mais. Essa é uma delas. Quando o filho começa a roubar o pai e não vê mal nenhum nisso, é porque ele já virou companheiro de destruidor. Nós temos muitos casos desses dos químicos dependentes, não é? Que já estão num estado aí terrível. Nesse caso, não adianta querer corrigir, querer discipliná-lo, já passou dos limites. Isso tem que ser entregue à autoridade estatal, que foi feita para vingar os maus. A outra situação está lá em Provérbios 19, 26. O que aflige a seu pai ou afugenta a mãe, filho é que envergonha e desonra. Também nas situações em que os filhos afligem os pais, agridem os pais, fazem os pais sofrer, também isso é muito próprio entre os quimiodependentes. Também é uma situação em que os pais não têm mais o que fazer com relação à correção. Não tem mais o que fazer. Na lei de Moisés, estes casos eram tratados pela comunidade. As pessoas eram apedrejadas por causa disso. Então deixem ao Estado. Já cessou o limite. Os pais não devem se martirizar e nem tentarem resolver sozinhos a sua solução, porque não há mais jeito. E no caso da maldição, Provérbios 20 e 20. O que a seu pai e a sua mãe amaldiçoa, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Nesses casos, não há mais o que fazer. Deve-se entregar o caso ao Estado, porque não há mais o que se fazer. E aqueles que não querem... Então, o que eu devo fazer? Deve orar. Deve orar. E, se possível, fazer o que diz Provérbios 19, 27. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares das palavras do conhecimento. Aqueles filhos que se desviaram, não fique se martirizando, ore por eles. E quando houver oportunidade, fala o que o pai está falando aqui. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares das palavras do conhecimento. O livro de Provérbios é riquíssimo na educação dos pais, na educação dos filhos pelos pais. Que nós possamos seguir estes conselhos de sabedoria para termos bom êxito na educação dos nossos filhos. Amém.